Marilyn, Fantastic Place. Essa música foi quando eu fui gravar em 2005, acho, 2004, ou até antes, acho que foi 2003. Eu fui gravar a entrevista com o Wagner lá em São Paulo, na Rádio Mundial. Aí ele colocou essa música num programa que ele tava fazendo um dia antes, né? Acho que eu fui com ele na rádio um dia antes, tava na casa dele. Aí eu curti bastante esse CD. Ele me deu o CD até, né? Aí eu tenho até hoje, tenho MP3, eu tenho ele guardado, né? Mas olha que música legal. Rock progressivo, mas é meio new age também, né? Pra curtir a gente já ficar o som. Novamente, o fundo musical nosso vai ser de Nando Cordel, do disco Doce Natureza, né? Vamos começar que o FAQ de hoje a gente tem bastante informação para passar. Bom, tá aí o CDzinho já. Bom dia, são 20 para as 10, eu não vou poder gravar pela tarde, estarei trabalhando. Hoje, quinta-feira, 18 de novembro de 2010, eu confundi o FAQ de ontem com a data. Hoje é dia 18, mas estamos no FAQ 19. Ontem era 17, estávamos no FAQ 18. E Painho confundiu, né? Antes de começar o FAQ de hoje, dando duas informações. Na verdade são três. A primeira foi o problema que nós tivemos no nosso site. Os áudios do IVA, há alguns anos, numa parceria hospedada lá num servidor à parte do IPPB. Nós tínhamos um espaçozinho lá que tinha muito tráfego. Eu não sei por que isso aconteceu de repente, nunca havia acontecido isso. Sempre tinha espaço de sobra, banda de sobra. Aí ontem me pegou de surpresa, eu recebendo alguns avisos, né, de banda, as pessoas tentando baixar e não conseguia, dando limite excedido. Aí eu tive que tomar uma atitude, né? Não sei se esse problema veio pelo IVA ou pelos outros processos que eles têm lá hospedados. Sei que o site do IVA e o IPPB, que ficam todos os arquivos no mesmo lugar, estavam dando banda excedida. Ninguém conseguia baixar nada, nem consegue, do IPPB e do IVA. Aí nós tivemos várias pessoas tentando ajudar, né? Recebemos ontem um aviso do Paulo, né? O Paulo, que é da... Peraí que eu vou pegar aqui a empresa dele lá para ajudar, né? Ele tentou ajudar a gente, mas a gente não precisou, na verdade, desse ajuda, porque nós já tínhamos um Marcel, nosso companheiro de jornada aqui, de amigo de muitos anos, né? Ele tem uma hospedagem lá fora que já tinha até indicação de levar o IVA para lá. A gente não levou por causa da migração de banco de dados, onde ele tá seguro, tá bem hospedado. Mas e a gente tem espaço à vontade. Então eu tenho um domínio de um projetinho que eu tinha, que tem engavetado, que se chama visualok.com.br. Então eu redirecionei os áudios do IVA todos para lá. Já estão os áudios do IVA já estão todos funcionando. Agora detalhe, só para baixar, para ouvir por enquanto eu não vou alterar, porque para ouvir é um arquivinho interno, que é um XML, que aponta para os áudios do que estão no IPPB ainda nesse caso. Como são alguns XML, são vários arquivinhos, eu não vou fazer essa alteração por enquanto, para até ficar estável. Quando der um tempinho assim, o servidor é estável, tranquilo, não vai dar problema de banda, é limitado, né? É um computador que nós temos hospedado lá nos Estados Unidos. Então é nosso, tem um serviço que já tem algum tempo, o Marcel tem esse serviço, já me ofereceu, e a gente sempre agradece. E o Paulo Henrique Fabiano tem uma empresa chamada Rede FX. Isso não é só propaganda não, certo? Porque o cara me mandou um e-mail, mandou vários pelo GVA, pelo e-mail do IVA, pelo comentário lá do YouTube, comentário do IVA. Então ele mandou um e-mail todo quanto é lado. Ele se cadastrou no GVA só para tentar falar isso, ó. Olá, venho oferecer ajuda para hospedagem de site e os arquivos de meus servidores, tudo HTTP e Shoutcast, que é rádio online, né? Caso queira colocar uma rádio 24 horas no seu site, sem custo algum, entre em contato comigo por MSN ou por e-mail. Então a gente aqui agradece o Paulo, a boa vontade do projeto dele, redefx.com.br. Agradece de coração. Nós não temos a pretensão, até expliquei para ele, de manter uma rádio online
Até porque para não é interessante que agora temos 20 ouvintes. Eu não tenho interesse, nem o IVA, nem o projeto em si, de ter um monte de ouvinte online. E o mais importante é o seguinte: não importa também se vão ouvir 10, se vão ouvir 1 bilhão de pessoas. O que importa é que quem for ouvir, se aquilo chegar para ele como conhecimento e aprendizado, ou um momento de necessidade, que a pessoa se sinta melhor. Isso sim, se uma pessoa se sentir melhor, isso não é mentira, nem conversa fiada, nem com palavras bonitinhas, é verdade. A intenção é essa, não estaria aqui tentando mais pensar na gente como buscando recursos dentro desses projetos, né? Então a gente agradece aqui de verdade a boa vontade do nosso amigo, sabe? E passa adiante divulgando, falando que tem pessoas que tentam o tempo todo servir, né? E merecem toda ajuda nesse sentido. Tá. Então as gravações terminam amanhã. As gravações vão parar amanhã. Nós vamos fazer a última parte amanhã no projeto inicial. Nós vamos dar uma parada, sabe? Não vamos continuar mais diariamente. Vamos ver como é que vai ficar o FAQ. Eu posso dizer que foi muito bom. Me sinto muito bem fazendo esse projeto. Me sinto mais perto do trabalho me sinto mais feliz internamente, né? Mas sabendo que o pouco que nos chega, a gente passa adiante. Isso é uma felicidade que não tem nada, mais nenhuma coisa, nada que possa se aproximar disso. É como se fosse tão perfeito que não quero mexer, sabe? É algo que é essa visão que eu quero que as pessoas tenham. Quem mais ganha sou eu, porque é um valor inestimável, um valor impagável, né? Que nada pode superar, em hipótese alguma. E a gente já está estudando sobre a Umbanda. Não vai ser amanhã, né? Nós vamos voltar a fazer um projeto específico. Eu tenho alguns livros, poxa, não estão aqui, estão tudo lá no quarto. Eu estou estudando, já sabia algumas coisas sobre a história da Umbanda, o começo dela, né? Eu comprei algumas coisas como divulgar, porque é muito bom, sabe? Está nas bancas de revistas, eu achei, né? É um MP3 que conta toda a história da Umbanda do começo ao fim, né? Cada detalhe aqui, olha quantos arquivos MP3. Cada arquivo desse aqui é um arquivo MP3, ó. Do começo ao fim, aqui você vê se eu consigo aproximar, bem legal aqui. A gente consegue ver aqui a formação e estrutura da Umbanda, história e formação. Para de tremer, rapaz, seja cirúrgico. Batismo, tem hereis, fala das crianças, de todos os orixás, da estrutura mesmo, no geral. É importante essa pesquisa, ó. Muita coisa talvez as pessoas vão ler, vão ouvir, né? Mas eu não tenho muita coisa a parte disso. Mas não é só a Umbanda, é tudo. Nós somos consciências livres. Você pode ouvir sobre viagem astral, você pode, se quiser, e se assim desejar, levar-se para passear em todos os lugares. Isso aqui é um lugar que você pode ir passear. Mas eu tenho preconceito. Aí é problema seu, então você não passeia, você está preso em um lugar só. Liberte-se, voe, sabe? Voar no corpo ainda, a sua consciência voar. Liberte as suas visões. Isso aqui, eu não sou da Umbanda, não. Eu sou de todo lugar. Eu vou fazer palestra em centro espírita, eu faço em centro esotérico, eu faço centro de Umbanda. Só não vou na igreja porque eu já acho que eu sou filho do capeta, porque senão eu estava lá também, sabe? Aprendendo, não é só falando, ouvindo, eu gosto. Mesmo quando não me aceita, eu fico lá quietinho, percebendo, ouvindo, prestando atenção, né? Eu vou no IPC, vou no PPB, onde tiver lugar para aprender, eu tô lá. Agora, tem coisas que eu não concordo? Eu não concordo com algumas coisas que assim, né, concordar. Algumas eu acho que são misticismo, mas é bonito, é respeitável, faz parte de um culto. É muito melhor ter um culto mesmo místico, muito místico, do que ser frio, você só ficar julgando, falando mal. Então tem muita coisa bacana para estudar. Esse é um exemplo disso. Quem não sabe, o começo da Umbanda foi muito interessante, eu vou falar dele, né? Começou dentro de a Umbanda, pelo menos essa linha, né? Como é que eu vou te falar? Ela começou dentro de centro espírita, num médium que ficou torto por um tempão, né? A história do criador da Umbanda, ele ficou um tempão, recebeu do nada, o corpo dele entortou inteiro. Aí passou vários 10 minutos, eu nem comecei o FAQ. Olha que, né, mas tudo bem, é o penúltimo FAQ desse projeto. Ele ficou todo torto.
e ninguém entendia. Um dia, né, veio um espírito, incorporou nele e a partir de então ele ficou normal, né? Aí ele foi levado a um centro espírita para perceber que era espírita, médico não curava. E lá ele recebeu um caboclo das 7 encruzilhadas, né? Algo desse tipo. E na época, o que eu falei já falei. O problema das pessoas, o problema está nas pessoas e não no espiritismo. O espiritismo, a Umbanda eu posso dizer que é espiritismo também. Porque não é uma religião. Nada, eu não estou dizendo que a Umbanda não é uma religião, né? Ela se tornou, sim. Mas o espiritismo não era para ser divisórias, é o estudo dos espíritos, acabou, não é religião. Tudo que engloba espírito, e Umbanda engloba, né? Tudo que engloba espírito deveria estar lá. Como é que as limitações de nós humanos, assim como no caso de um estudo simples como esse, bonito, respeitável, faz com que as pessoas se limitem. Então, as pessoas que estavam na época, inclusive eram em Niterói, pessoas ligadas inclusive à Federação Espírita, não aceitaram que um índio, um caboclo naquela época incorporasse numa sessão e pedindo para sair. Foi aí que começou todo o projeto da Umbanda, né? Ele deu uma lição nas presentes na época, fazendo que todos os médios do momento ali incorporassem índios. Então foi bem interessante o início. Hoje em dia pode dizer que a Umbanda é um lugar que aceita todo tipo de espírito, né? Que não quer dizer que o espiritismo não aceite, mas a limitação consciencial das pessoas, que nos seus preconceitos, que nós, eu, incluindo eu, né, somos todos juntos nesse barco, criaram-se essas limitações. Como criaram um bocado de limitação. Eu sou mais certo que você é mais certo que eu tenho um conhecimento que você não tem, porque eu sei sobre que a vida continua, você não sabe, eu saio do corpo, você não sai. Então virou um processo de ego, totalmente ego. Não faz diferença quem é. A verdade é que, enfim, vamos embora, senão não para aqui, né? Vai ser bem legal esse projeto. Eu vou falar da visão geral, eu vou falar dos encontros que eu tive mesmo com figuras que são espíritos que carregam em si a crença e a ligação dentro da Umbanda, né? É uma religião também lá fora, é uma aceitação, é uma fé que eles têm nesse princípio, e eles carregam a visão de eu sou um preto velho, eu sou um caboclo, eu sou um Exu, eu sou uma pombagira, sabe? E você encontra as pessoas assim, como você encontra pessoas que acreditam aqui, você encontra pessoas que acreditam lá e vivem essa realidade. E é muito bonita, e os trabalhos que esses caras fazem são incríveis, é incrível mesmo. Vamos lá. Teve uma coisa engraçada no áudio sobre mantras, o FAQ que nós fizemos sobre mantras. Vai lá no nosso canal do YouTube, que está no meu nome, porque eu ia botar no nome do Iva, mas só que já tinha esse canal há um tempo, né, na época, e nós conseguimos a conta de produtor, né, de parceiros do YouTube, então nós podemos botar vídeo de qualquer tamanho. Então eu não vou tirar para botar no nome do Iva, que não pode alterar, né? A gente não sabe, se eu puder até altero para o Iva. Por enquanto tá o nome Saulo Calderon, não é por ego não, porque ficou com conta de... Pode colocar o que quiser, besteira, isso é só um nome, não muda nada, amigo. Enfim. Aí no áudio sobre mantras, mais ou menos entre um minuto, quem me alertou foi um rapaz, depois outras pessoas começaram a ver, mandar e-mail. Foi bem curioso, eu fiquei entre 17 minutos e 19 segundos até 17 minutos e 25 segundos. Passa um negócio daqui pra lá, assim, ó. O negócio vem de lá, desse lado de cá, passa mesmo. Pior que engraçado, que a gente, ó, aqui na frente, essa tarde, quando eu gravo, não tem sol. A gente pensou que eu e meu cunhado, fazendo uma pesquisa sobre isso, ficamos assistindo, eu tenho ele em maior qualidade aqui, né? O vídeo, né, que a gente grava aqui. Aí passou, vendo se passava um carro, batia um sol, só que a persiana aqui na frente, ela fez... Deixa eu ver minha canetinha, aqui, ó. Com um laserzinho, né? Pode ser o laser também que passou, mas estava desligado também. O laser não ia fazer esse negócio aqui, né? A persiana aqui, mas não estava nem tinha assim. Ela é inclinada nesse ângulo, bate no teto aqui, né, nesse caso. Não tem sol, então a gente pensou que poderia ter batido no espelho do carro, mas só que o negócio passa aqui e passa entre eu e o monitor aqui, né? E eu achei, sem misticismo, eu só penso que é... Olha o meu teclado, bati. Que é erro de câmera,
que é erro de efeito, né? Alguma coisa aqui que, sei lá, que pode ter acontecido aqui, mas é muito curioso porque nunca aconteceu, né? E mais curioso ainda, que quando passa aquele negócio branco aqui, um pouco antes, ouça lá em 16 alguma coisa, eu falo assim: espírito superior não quer aparecer, né? Espírito não tem vontade de aparecer para ele. Eu começo a brincar assim. Aí eu brinquei com meu cunhado na época, falei assim com o Murilo, né? Falei: Murilo, vai ver, o espírito pensou, eu não sou superior, então eu vou aparecer, né? O cara pode ter brincado assim, mas é curioso mesmo, é de ficar assim, tentando entender que diabo é aquilo ali, mas ainda continuo pensando com o pé no chão, que é erro de câmera, erro de vídeo, que faz parte, né? Eita, mudei a equalização, aí, pronto, coisa nossa aqui, que estranho. Pronto, vou botar aqui. Minutinho. Aqui as coisas são feitas tudo em cima da IA, pronto. Foi eu batendo a mão ali, muda, você vê como muda o áudio, fica parecendo voz de laranjinha, uma laranja. Vamos lá, pessoal. Você vê que nos últimos vídeos a gente começa a brincar mais, né? Vamos levar a sério agora, apesar que eu tava tudo falando coisas sérias. Olá, amigos, eu acompanho deixa eu ver se pode falar o nome, tá? Esse aqui é um amigo nosso, Lucas, um companheiro nosso, ele não conhece, está conhecendo agora, mas chama amigo pela ideia dele, já torna amigo. Aí ele disse que a esposa dele, namorada, né? Eu já tô médio aqui dizendo que ela vai ser sua esposa, eu vi esposa aqui, não sei como. A namorada dele é cineasta, está interessada em fazer um curta-metragem abordando a viagem astral e espiritualidade, teve algumas experiências e tal. E a proposta é que ela receber ajuda, que a gente consiga passar, que ele possa usar alguma história, algum relato do livro que nós escrevemos. Se não for pedir muito, eu falei: não, pessoal. Eu mandei um e-mail para ele falando que tudo bem, pode escolher lá à vontade, pode usar o que precisar. Para a gente vai ser uma alegria, né? Não tem essa de... Pode o que precisar, pode ficar à vontade, para a gente vai ser ótimo. E Lucas, já mandei aviso, já respondi, vamos corrigir agora. O Vinícius... Lá no deixa eu ver aqui. Ele fez uma pergunta lá era para ser ontem, mas não deu tempo. Lá no GVA. Disse que podia falar o nome dele, por isso que eu estou falando. É Vinícius F, lá no fórum, né? Que foi o seguinte: sobre reencarnação. Se os pais aceitam algum espírito determinado como filho, existe missão para aquele casal ter determinado espírito como filho? Se sim, esse casal antes mesmo de encarnar sabia que filho teria, e os espíritos teriam certa afinidade, as famosas almas gêmeas. Existe pelo menos em certa reencarnação? Sim, isso acontece e muito, né? Eu tenho informações, não me lembro, mas fora do corpo me foi dito já pelo meu amigo índio. Não amigo nosso aqui, que também vem como índio às vezes, né? Você vê como é engraçado, ele aparece como índio e aparece como mentor também normal, trabalha com cristais e tal, e tem horas que ele fica como índio, é o caso que eu falo aqui, ele já frequentou por respeito e ajudar alguns amigos que ainda ficam em forma de índio, ele fica assim também. Já falei disso no livro. E ele me falou, fora do corpo, que eu, ainda desencarnado, eu fui no casamento dos meus pais, com ele. Eu fui em espírito a assistir o casamento dos meus pais. Eu não lembrei, né? Não consegui, nem você vê como foi uma coisa tão que eu nem fora do corpo consegui lembrar, né? Você vê como a gente está mergulhado na encarnação, né? Mas ele me confirmou, achei bem interessante isso. Quer dizer, meu irmão nasceu primeiro, eu nasci quase 3 anos depois. E meus pais tiveram meu irmão depois de 2 anos, ou seja, 6 anos antes da minha reencarnação, em processo de reencarnação, segundo meu colega lá, eu estive com ele no casamento. Espiritualmente fui assistir o casamento dos meus pais, que hoje não estão separados. Triste, né? Mas faz parte da vida, né? Foi bem profundo, então mostra como há uma preparação, né? Eu sabia que ia nascer, inclusive, em segundo lugar, né? Você vai nascer depois. Nele nasceu seu irmão. Ele não me confirmou se meu irmão estava lá também, né?
Mas foi bem interessante. E como já existia entre a gente uma amizade, uma proximidade, que com certeza, né? Eu não lembro, não tenho. Por isso que eu digo que a ligação nossa com os mentores é fora de série. É de uma amizade, de uma família multimilenar, eterna, imortal. É muito bonito. A ligação é uma coisa assim, de uma fé fora do padrão, né? Então, existe sim, existe missão também, o casal que resolve ajudar determinado espírito, ou vice-versa, o filho resolve ajudar os pais, ou então eles são afins, tem coisas boas para fazerem junto, vêm junto, com missão, tanto os filhos como vêm continuar o que os pais fazem. Então isso acontece e muito, e é elaborado, sabe, com calma, pela espiritualidade, pelos mentores. O mentor estava comigo lá, então todo o projeto da reencarnação com certeza também foi elaborado por ele, e muito mais do que a gente imagina, né? Então é bem profundo isso, acontece e muito. Outra pergunta que eu peguei agora no GVA, agora há pouco de manhã, mas ele postou ontem, eu não pude ver, não consegui ver hoje. Já foi o seguinte: esse é o, deixa eu ver se pode falar o nome dele. Não falou, mas vou falar. O nome dele lá é o De Previati, lá no fórum de Goiânia. Ele estava para viajar, né, de Goiânia ao Rio Grande do Sul, parece que ia de carro, e o filho dele ontem, de 6 anos, teve um sonho onde toda a família era atropelada, né, um acidente, e acabava morrendo todo mundo, e ele acordou bem assustado, né? Isso também assustou. A pergunta é se existe clarividência nas crianças e o que pode fazer nesse caso para proteger. E com certeza ele disse que vai dirigir com muita atenção. Dirija. Essa hora ele deve estar dirigindo, né? Ou deve estar chegando lá. Olha, vamos pensar assim, vamos pensar duas coisas. Primeiro, seu filho sabia que ia viajar, certo? Ele pode ter no seu subconsciente, vamos pensar simples primeiro, antes de viajar, né? Antes de viajar seria antes de entrar mais no termo espiritual, na visão espiritual. Ele pode ter criado essa visão da viagem, algum tipo de expectativa em cima disso, algum tipo de preocupação com algumas imagens que já pode ter assistido na TV, né? E com isso assistir uma visão criativa mesmo, uma visão nesse sentido, ter tido um pesadelo, né? O que pode acontecer. Mas, né, é como as crianças também têm sensibilidade, ele pode ter sido alertado por isso para ficar mais esperto. Pode ter sido uma forma que os mentores encontraram por achar nele um acesso mais fácil, um jeito de avisar, que ficasse mais ligado nessa viagem com o processo do sono, com o processo de dirigir, né? Algum espírito tentando passar a visão, ó, cuidado, fique esperto. Então pode ter acontecido sim, né? E não quer dizer que ele previu que vai acontecer, que vai todo mundo morrer, né? Não vamos pensar também chegar ao extremo disso, mas essas coisas acontecem sim, né? Eu quando pequeno, bem pequenininho, me lembro de ter acordado, eu não estou dizendo que assim, me lembro acordado muito vendo, eu vi assim, eu lembro até hoje, foi um sonho, era pequenininho, nunca contei isso. Eu vi meu avô cansado assim, né? Eu via meu avô, e ele tentava levantar, suava a ponto que eu via caindo do nariz assim algumas gotas de suor, e muito cansado, muito doente, muito assim. E eu pequenininho sonhei com isso. Eu morava já em Salvador com minha família. Aí eu acordei chorando, acordei falando que precisava falar com meu avô. Não teve nada por muito tempo, mas meu avô veio a desencarnar muito sofrido mesmo, né? Eu fumava muito, depois de uns 10 anos, 15 anos depois, sofreu muito. Aquela imagem lá, ela diria que foi real nesse sentido, né? Eu como se tivesse acompanhado, né? Por causa do cigarro, passou edema pulmonar, vivia fazendo inalação 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Então foi um suor mesmo, um sofrimento retado, né? Por repercussões de atos, né? Alguns atos que são difíceis, né? Que não nos cabe julgar, mas não são fáceis também de deixá-lo de ter depois que a gente começa na infância, como cigarro. Enfim, isso foi uma visão que eu tive, e por isso que eu sei que essas coisas podem acontecer. Eu estava visando uma visão bem futura, né? De um grande sofrimento que ele ia passar, e passou mesmo. E na hora foi muito assustador, como criança, assistir aquilo ali. Mas então fica só alerta, assim, fica espertinho, não custa nada, né? Fica esperto, tal, liga o negócio ali e tal. Bota um Dire Street para tocar enquanto viaja, um Rebolation, vai dançando para não dormir, para ficar esperto.
e vamos embora. Outra pergunta aqui. Amigo, deixa eu ver se posso falar o nome dele. Não me disse nada. Amigo Saulo, eu tenho 36 anos e escutei 22V há pouco tempo. E alguns voos mais inconscientemente. Meu pai desencarnou em maio deste ano, né? O nome dele é Oscar, mas eu vou falar só o primeiro nome. Eu gostaria de saber se é possível eu me encontrar com ele em projeção astral. Muita paz para todos. É possível sim, sabe, Oscar? É um dos grandes benefícios da experiência fora do corpo. É a certeza da imortalidade, matar a saudade, diminuir um pouco essa sensação de distância que não existe, que acabou, que está morto, que sofreu. Não, saber que a pessoa está bem, seja lá qual for o motivo que o levou a desencarnar, ele está lá, está consciente. Eu não sei se é 100%, como foi em maio, né? Nós estamos em novembro. A recuperação às vezes é um pouquinho mais demorada, né? Você vai passando por um processo e não necessariamente a pessoa vai ter sempre acesso à dimensão mais densa aqui. Mas você estudando com espiritualidade, estando bem maduro, apto a isso, a espiritualidade pode sim trazer um encontro, porque o encontro espiritual, isso é muito importante, isso que eu vou falar, ó. Quando vai acontecer um encontro desse, ele é muito bem preparado. O encontro acontece principal porque teu pai está desencarnado, está bem assessorado, né? Está na dimensão mais sutil, digamos assim, né? Já a pessoa já tiver despertado mesmo, tiver uma consciência boa, então ele está bem assessorado. Você não está. Você está encarnado, limitado a um corpo físico. Então o momento do encontro especificamente vai ser ruim para você, entendeu? Porque para ele está bem assessorado, mas tem que ver como é que está a sua cabeça, a cabeça do encarnado. Então o encontro é todo feito para não atrapalhar a encarnação da pessoa, sabe? Até as cartas mediúnicas, as psicografias, tudo é feito para não atrapalhar o encarnado. O encarnado não ser, por exemplo, eu vou chegar para você um espírito e falar, ó, teu pai, não sei o que, tal, você então vai voltar com essa imagem e ficar mal, ficar bem de acordo com o que você vê. Então o encontro é feito para a sua capacidade. Se ele já estiver bem e equilibrado, aí depende, a pessoa só se encontra quando está assim, a não ser que seja um trabalho de amparo, né? Traz para se amparar, para ajudar. Mas fora isso, um encontro mesmo de uma visão de duas pessoas que se amam, dois espíritos que se afastaram por causa da dimensão, né? Que é uma viagem que você não tem muito contato, pede contato com a pessoa, não tem vivo, não tem TIM, não tem nenhuma tecnologia dessa que liga ainda, né? Não a gente dá uma telefonada para Jesus, né? Ei, mano, né? Como é que estão as coisas aí, né? Não acontece. E nesse caso ele é visto assim, se você está preparado, então a dica é a seguinte: mantenha-se bem sintonizado, estudando espiritualidade, desperto, preparado, porque vai acontecer esse encontro, e quando acontecer, por isso você tem que estar apto a lembrar-se, né? Você tem que estar equilibrado para que precisa de sua parte, está tudo pronto. Só fica aguardando agora. Aí vem o segundo ato, uma segunda dificuldade, é uma burocraciazinha espiritual, merecimento do teu pai e teu, sabe? Por exemplo, você vê lá no filme Nosso Lar, é verdade isso. É uma forma porque assim, é todo um trabalho. As pessoas que estão equilibradas não ficam aqui nessa dimensão não, ficam num lugar muito protegido. E para vir para cá, tem que ter toda uma preparação, um amparo, alguém observando, e o trabalho é muito grande do lado de lá, para soltar uma pessoa assim, vir. Então há toda uma preparação de dimensão, que vem para cá, saber como vai se portar, então o encontro é preparado. E as pessoas precisam entender que tem que trabalhar do lado de lá. Muita gente chega para o lado e não quer fazer nada, como você vê num plano espiritual isso aí, né? Um exemplo daquilo. Então há algumas dimensões, principalmente as frequências, algumas colônias que criam esse projeto de, como nós estudamos, de resposta em bônus horas. Não quer dizer que você é pago, é o seguinte: você trabalhou X, então você tem você pode fazer determinadas coisas, para as pessoas terem a sensação de retorno. Sabe por quê? A pessoa trabalhava e não tem a sensação de retorno. Nós estamos acostumados com retorno na Terra.
Então foi uma forma de retornar aquilo que você faz. Tem gente que já fez tanto que só de retorno poderia passar 20 anos recebendo. Espíritos superiores não se preocupam muito com isso. Mas nós que acabamos de desencarnar, nós temos algumas necessidades, como saudades, como vontade de fazer determinadas coisas. Então isso tudo vem em acúmulo de trabalho, né? De o que nós fazemos retorna para a gente. Então tem que ver o merecimento dele para trazer toda uma equipe espiritual para fazer esse encontro, que não é fácil, para fazer você lembrar os teus merecimentos. Então não é tão difícil, as coisas são bem simples. Há amor, há trabalho, há boa sintonia, há encontro mais fácil, mais inclusive com capacidade de rememoração. Eu não vejo parente toda vez, não acontece. Já encontrei com minha avó na porta do meu quarto, uma vez foi muito forte. Ela já trabalhava ela veio trabalhar no plano aqui, porque ela e um rapaz todo de laranja, uma roupa laranja, toda laranja. E foi uma coisa muito forte, né? Uma coisa assim, você despertar, você saindo do corpo, levantando da cama, assim, quando olho na porta, aquela coisa meio transparente, assim, eu vou focando, vejo minha avó. Pau, bicho, você, né? Por mais que você saiba que a vida continua, tal, é você e sua avó no dentro de corpo emocional. Meu irmão é forte, então tem que... A emoção é um negócio fora do normal, né? A consciência mais desperta, tudo aquilo, a saudade, o momento do desencarne, mas há quanto tempo que você não vê, mas o carinho de tantos anos, aquilo tudo explode na hora, assim, né? Então, tem que ter também segurança para que a hora que aconteça você não veja seu pai e volte pro corpo, né? Pum, voltou, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Aconteceu, não sei o que, tal, abracei, chorei, voltou. Porque a emoção é muito forte, muito difícil de controlar, impossível às vezes, né? Vamos lá. Outra bem interessante aqui, sobre suicídio. Você vê que os fax agora, os últimos, estou deixando aberto, não estou botando mais temas fechados, não. Um amigo se matou. Não entendo ainda, ele não se mete em não vou falar nenhum primeiro nome, por respeito. Não entendo porque ele fez aquilo. Parecia tão feliz. Queria saber como é que ficou a situação dele no mundo espiritual. Por favor, responde quando puder. Difícil, eu vou dizer como é que está a situação dele. Eu não vou dizer que todo caso é um mesmo. Cada caso é uma regra diferente, é um modelo diferente. Tem que ver o motivo que o levou a fazer isso. Com certeza ele estava desesperado, né? O ato que fez. O suicídio normalmente ele é bem sofrido, viu? Há ajuda, mas há uma densidade muito grande e é importante que a gente saiba que o processo de reencarnação é muito difícil, né? Aguardar, ver os pais se encontrarem, o trabalho da espiritualidade para que o corpo venha exatamente de acordo com o que você precisa para a sua encarnação. Toda a preparação de espera uma encarnação diz que em média é preparada pelo menos uns 10 anos, né? Entre você desencarnar, preparar a encarnação e fazer as pessoas que estão lá conversarem com os dois pais para você entrar no corpo e ali ter a concepção e os espíritos que trabalham nessa concepção entrarem e aí travarem você ali travar entre aspas, fazerem o processo da reencarnação. Você, quando acontece a ligação com o feto, perde um pouquinho já de consciência, começa a ficar meio no momento ali, já perde um pouquinho começa a magneticamente não lembrar mais de um monte de coisa. Passa 9 meses, vai diminuindo o tamanho até que você encarna, sabe? E esse processo da reencarnação é muito sofrido. É muito mais difícil encarnar do que desencarnar. A pessoa que tira a própria vida física, orgânica, né, que corta o acesso da reencarnação, ela tem então um aprendizado que não pode cortar o que lhe foi preparado por muito tempo. Poderia ter outro espírito ali entrando. Para que não aconteça, não por punição, para que não aconteça, as pessoas então passam por um certo tipo de sofrimento para entender que dá o valor necessário à vida, porque senão, se toda vez todos fossem amparados, a morte seria banalizada, o suicídio, né? Tem alguns casos de suicídio como doentes mentais ou processos que são mais o processo de sofrimento é um pouco mais digamos assim, às vezes até nulo, porque a pessoa estava doente, não sabia o que estava fazendo, mas os processos normalmente de suicídio são sempre mais dolorosos no desencarne. A gente tem que rezar por ele, sabe? Mandar boas vibrações, de repente ele já está até sendo cuidado, deitado, mas com certeza, mesmo sendo amparado,
já estando no plano espiritual, se ajudando, ele precisa de muita ajuda, porque o corpo espiritual fica assinado. Lembra da assinatura energética que nós falamos? Quando você cria qualquer coisa, um pensamento, uma ação drástica, então causa karma universal. E fica assinado nas suas energias dentro da sua consciência. Aí muito provavelmente ele vai ter algum problema quando reencarnar, que vai precisar voltar, né? Natural, para continuar aquilo que travou, que não fez, né? Que disse que ia fazer e não fez, né? Que tinha combinado consigo mesmo, pedindo oportunidade, né? A criação e a todo o processo da vida. Então, aquilo vai voltar com ele. Ele vai reencarnar com aquele processo que precisava, mais o processo kármico. Então, dependendo do tipo de morte que ele teve ou do tipo que aconteceu, ele pode vir com algum tipo de problema físico. Por quê? Porque está assinado no seu processo. Lembra que são 3 tipos quando encarna, você pega 3 tipos de DNA. O da sua mãe, o do seu pai e do seu próprio corpo espiritual, né? Então, o seu corpo espiritual, naquele momento, está ainda armazenando informações da última vida também, da repercussão do último corpo. Então ele traz uma assinatura. Então quando nascer vai acontecer a ligação e o corpo físico vai se formar com o DNA também do corpo espiritual, que é um DNA, eu não chamaria DNA físico, mas informações hereditárias também desse corpo espiritual. Então ele pode vir com algum problema. Ou seja, um processo como esse sofre muito, além de trazer sofrimento para vidas futuras. Então é o pior burrice que tem, é tentar correr dessa forma, mas sem julgar, rezemos e mandemos vibrações, energias boas, para que fique bem, tá? Outra pergunta é sobre depressão. Você perguntou 2 perguntas tristes no final, né? Mas faz parte. Todos nós somos, como seres humanos, podemos chegar a esse tipo de confusão. Sofro de depressão. Agora eu estou nesse momento um pouco melhor, mas sempre volto a ficar triste e não ter vontade de fazer mais nada. Estou enviando esse e-mail, mas queria saber por que eu sinto essas coisas. Olha, mãe, eu vou lhe primeiro fazer uma pergunta que é a seguinte: você já procurou, antes de você procurar ajuda espiritual, que é importante, está tudo junto, tudo englobado, já procurou ajuda física? Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, alguém que possa acompanhar seu processo, porque é o seguinte, às vezes nós temos problemas que vêm espiritual mesmo, ele repercute no corpo físico, certo? O corpo físico, ele pode se travar um pouquinho para que você não sofra tanto. Há medicações, eu não sei quais são, que podem ajudar a você não ficar tão triste. Dá uma travadinha e você não entra porque a depressão, a depender da situação, do buraco, que a gente fez um áudio sobre isso. Ninguém pode lhe julgar, ninguém pode lhe falar mal, que isso acontece com qualquer um de nós, até com os animais. Isso é um processo espiritual que sabe-se a Deus por que ele acontece. O processo também de hereditariedade acontece, só que aí vem um processo mais que é o seguinte, que se mesmo eu sendo muito, meu filho não tendo depressão, espiritualmente, quando nascer ele vai ser depressivo? Não. Ele tem identidade. Se ele tiver tendência àquilo, ele pode trazer algumas repercussões. Como se eu tiver tendência à violência, ao me encontrar com pessoas violentas, eu posso sofrer, né? Eu posso trazer a vontade de ser violento por causa de uma ação violenta de alguém. O que acontece é que a gente está englobado num mundo em que tem todo tipo de defeito, todo tipo de dificuldade em todos os lugares. Eu posso estar com isso adormecido em mim, eu posso não me conhecer muito bem. E pode ser uma oportunidade que eu peço, eu vou viver perto daquelas pessoas, eu vou nascer perto delas que têm depressão, porque eu vou trazer um pouco de influência nisso, eu preciso aprender a controlar essa tristeza na minha alma. Fácil, irmão? Não. Sozinho, irmão, às vezes não dá, a gente não consegue. Então, peça ajuda, não só espiritual, que está sempre contigo, mas física também. Vá no médico, primeira coisa, sem nenhum tipo de preconceito, de limitação. Pense o seguinte: às vezes uma besteirinha, um negocinho que vai lhe acalmar, vai lhe deixar mais feliz, vai lhe dar mais felicidade, né? Tem pessoas que inclusive chegam ao processo de suicídio por causa dessa triste depressão. A depressão não tem explicação, em alguns casos não tem palavra bonita, não tem ninguém dar sermão, não funciona, ninguém sai sozinho às vezes, não é tão fácil.
Então, não tem essa de você, não, eu não tem porquê, eu era triste, cada ser humano é diferente do outro. Não vamos julgar. A dificuldade que nós enfrentamos, ninguém sabe o dia de amanhã, para saber como vão falar. Então, é uma dificuldade que eu posso enfrentar. Mas você é espiritualista, o que tem? Eu não posso ficar triste de repente, por algum motivo qualquer que venha na vida? Mas então é problema de obsessão. O que importa, o que é o nível desse problema? A verdade é o seguinte: eu tenho acesso, isso é verdade. Um exemplo, se você tem depressão, ela mora dentro da sua alma, é sua. Não é para ficar culpado, nem mal, nem nada. É um acesso que nós damos por algum motivo que seja, não importa qual. Não é porque você é fraco, nós somos crianças em aprendizado. E como crianças, não se pode cobrar tanto de uma criança que não sabe andar direito, ou que ela seja uma criança muito feliz, mas, por exemplo, não tem dificuldade para escrever, né? Tem dificuldade para falar, a língua demora um pouquinho, sabe? Precisa usar óculos, vai pegar e vai matar uma criança só para, não, você precisa usar óculos, é imperfeita, morra. Não, nós somos aprendizados e cada um de nós enfrentamos barreirinhas diferentes na filinha do lanchinho, sabe, da vida. Então tem que ter um pouquinho de paciência com todos nós, um amor ao próximo, é isso. Compreensão de que nós todos passamos por dificuldades em níveis diferentes. O que é muito fácil para um é difícil para outro. Vai buscar ajuda, irmão. Tenha vergonha não. Sabe, junte assim, vai sim, física, energética também. Se você estiver se sentindo bem, faça sempre uma prática, alinhamento de chakra. Vai tomar passe, vai tomar um jorei, vai tomar um reiki, vai tomar um passe de caboclo, que nem da Umbanda que eu falei, ó. Tá, Pigo, ó. Tem um negócio, uma vez eu já conhecendo, né, que eu cresci sempre com amigos lá na Bahia, né? Eu tocava em centro de banda, tocava, um amigo meu que era baixista, Luquito, a mãe dele é mãe de santo, Dona Maria. Eu cresci dentro lá, né, crescendo lá, tocando desde pequenininho. Sabia, não ligava, bem que era normal, né? Tocava, então até pouco tempo eu tocava lá. Não estou tocando porque eu estou morando em Recife, mas talvez tinha festa eu ia, até pouco tempo eu fui tocar lá. Então eu tomava passe, via os passes assim, os caboclos, pegava pipoca, jogava na cabeça, uma energia maravilhosa. Sabe, tava os passos com charutada na cara, aquilo limpa, meu irmão. Mas é denso, o cara fumando, o que tem? Né? Preconceito, que besteira, mas não é evoluído. Quem disse que não? O que é evoluído então? Ficar julgando? Ficar dizendo que é errado? Aquelas pessoas conseguem ajudar energias densas. Por exemplo, eu estava uma vez no centro espírita, quase fui banido de novo. Toda vez eu ia ser banido do centro espírita, por isso que eu não trabalho mais. Porque o cara estava muito pesado, chegava bêbado sempre lá e ninguém conseguia ajudar. Começar a receber espírito. Eu cheguei pro cara e falei: amigo, você não vai tomar passe mais aqui não. Você vai lá em tal lugar, vai procurar tal pessoa que você vai tomar um passe mais denso. Você precisa de um passe mais denso, porque o passe espírita é muito bom, mas ele funciona também. Só que aquele caso daquela criatura era melhor levar para uma pessoa que dava um passe mais forte, mais... Não é ruim não, ele é mais palpável, ele pega e trava mesmo, sabe, é bem feito. Então ele tomou um passe, o cara ficou bom, pô. Eu acompanhei o processo dele, ele me agradeceu, começou a frequentar, se sentiu bem, mudou. Ele não conseguia dentro do centro espírita, era muito sutil para ele naquele sentido, a energia, o processo todo. Quando começou a tomar uns passos de caboclo, meu amigo, que pegava lá, aquele negócio, limpava, jogava. Por isso que eu digo, a limpeza energética desses caras só sabe quem toma, sabe, é muito forte. Então, às vezes, a gente precisa entender que determinadas coisas estão em determinados lugares. Nesse caso, se eu precisar cuidar da parte física, cuida da parte física também. Dá uma travadinha, vai se sentir melhor, vai respirar, vai acalmar um pouquinho. Aí você começa a cuidar da energética, vai ter mais calma para fazer as coisas. Porque se isso aqui, por mais calmo que eu seja, se eu não tiver, por exemplo, um braço, eu vou me movimentar com mais dificuldade. Eu não vou conseguir fazer as coisas normais. Isso não é ruim nem bom. É o meu corpo com dificuldade. O meu corpo tem uma dificuldade, teu corpo pode ter uma dificuldade. Então, cuidar do corpo, cuidar do veículo. Bota um óleozinho no carro, não tem que botar às vezes, não tem que ir lá regular, botar o óleo do radiador, botar um pouquinho mais de líquido específico para freio, fluido. Vamos cuidar do corpo físico, tenho certeza absoluta. Se você não fez, faça, vai ficar melhor. Vai se sentir melhor. Tenta alguma coisa, primeiro tenta o físico, depois a gente vai cuidando das outras áreas, ou então tudo junto. Que tudo isso é espiritual. O corpo físico também é um corpo espiritual, só que um corpo espiritual mais denso de matéria.
Estamos terminando o FAQ de hoje, nosso 19º FAQ. Agradecemos, estou muito feliz com esse projeto, né? Hoje agora são 10h21. Fiquem com Deus, são 45 minutos fechados agora de vídeo, né? E eu vou colocar no começo, não posso esquecer, um áudiozinho que eu gravei lá em Gravatar, um vídeo. Eu peguei o computador, né? E gravei assim num lugar bonito, falando eu treinando, testando a técnica completa 4, que vai ser lançada essa semana. O parte 8 do curso avançado vai falar da técnica completa. Eu vou conversar um pouquinho sobre ela. Eu achei importante fazer isso, mostrar como a pesquisa, como faz parte a partir de agora o curso avançado entra na parte de pesquisa. É a parte que você se torna não só um estudante, mas um divulgador da espiritualidade, uma pessoa que leva a espiritualidade às pessoas adiante, que pesquisa, que testa, que pensa, que não só acredita em tudo, mas que analise tudo que nós falamos, inclusive. Não acredite em tudo, não. Faça uma análise fria para não viajar na maionese, sabe? Teste, pesquise sempre, né? Com bom coração, com espiritualidade, não só com frieza, com um sentimento elevado, com boa sintonia, tudo junto. Não precisa ser só aquela coisa científica, fechada, sisuda, não. Tudo muito bonitinho, muito equilibrado, com musiquinha boa. Nós terminamos o áudio de hoje também com nossa musiquinha do Fantastic Place aqui. Que coisa linda. Fiquem com Deus, hein? Deixa um pouquinho hoje só para curtir aqui.